Olá, tudo bem? Essa é a nossa apresentação do projeto da disciplina Instrumentação e Controle de Processos. O nosso tema é Sensor de Vazão e a nossa dupla é composta por mim, Lívia, e pelo Gabriel. Eu vou começar explicando como funciona a seleção de um sensor. Quando falamos de medidores de vazão, queremos indicar o tempo gasto onde o fluido leva para escoar em um sistema. No mercado atualmente, existem diversos tipos de sensores de vazão, com variações de preço e finalidades. São aplicados tanto na indústria quanto em residências. Para selecionar o sensor que irá utilizar, é importante considerar antes da compra o seu objetivo com o sensor, o seu orçamento, sua especificação e exigências do processo. Dos sensores de vazão existentes, temos o magnético, que é um medidor de modelo volumétrico, possuindo um ótimo custo-benefício. Ele é feito especialmente para líquidos, porém, dependendo da aplicação do fluido, há como realizar a medição de outros materiais, respeitando a condição de serem condutores. O Coriolis, medidor de vazão máximo Coriolis, é o tipo de sensor de medição de vazão mais completo, sendo do modelo volumétrico e capaz de coletar massa, temperatura, densidade e concentração. Dependendo do modelo, ele pode realizar a medição de até mesmo viscosidades. E usado por nós, o ultrassônico. Para a aplicação na indústria, existem alguns fatores que devem ser levados em conta na hora da escolha de um sensor de vazão. Como: qual tipo de indústria que vai utilizar o sensor? É alimentícia? É de água? É eletrônica, por exemplo? Qual tipo de produto vai ser atendido por esse sensor? Fluido, gases? Precisa de alguma aprovação especial para o funcionamento desse sensor? Porque, de acordo com cada área de cada indústria, às vezes necessitam de uma aprovação especial para o funcionamento desse sensor. Qual tarefa ele vai exercer? Se ele vai realizar dosagem ou controle, por exemplo. Qual o parâmetro primário? Como o produto que o sensor tem contato se comporta? Ele conduz eletricidade? É corrosivo? A rangeabilidade, que é a medição de quanto a faixa de vazão do instrumento pode ser ajustada, qual a precisão necessária para o processo e qual a repetitividade do sensor. Todos esses fatores devem ser levados em conta na hora da escolha do sensor de vazão. O sensor que escolhemos para a realização do nosso trabalho é o CatFlow 230, um sensor ultrassônico que possui uma versão digital remota, possibilitando assim uma montagem não intrusiva e externa à tubulação do projeto. Já falamos um pouco sobre o sensor, já citamos um pouco sobre ele, um pouco sobre sensores de vazão. Agora a gente vai falar da aplicação do CatFlow nos locais, seja ele na indústria, seja ele residencialmente, seja ele maritimamente, seja ele como for, ele tem diversas aplicações. Bom, o CatFlow, além da medição de vazão dele, que é o foco principal dele, também tem a medição de temperatura. Por ser um sensor mais recente, um sensor mais atualizado, ele também tem a medição de temperatura presente nele. Então, para serviço de construção, ele é muito bom por conta dessa medida de temperatura, desse canal de quantidade de calor, o monitoramento de eficiência também, porque não só como vazão, ele também pode estabelecer uma meta para você, e se ele estiver com um nível baixo de água ou um nível alto de água, ele vai te avisar se você estabelecer um padrão para ele. Inspeção de bombas ele também serve. Claramente, obviamente que ele também vai medir água potável, que é o foco principal dele, então ele vai servir para água residual. Ele tem medição de canal duplo, para uma medição de milímetros que está incluído já no trabalho, mas com uma medição grande, tubos grandes, para ele também ter uma maior precisão, tanto nos tubos pequenos, tanto no diâmetro de tubo grande. Ele também tem monitoramento de lodo e um aviso se necessário. Se existir alguma indústria, que existem várias, que precise saber o nível de óleo hidráulico que está passando, se o nível está baixo, se o nível está alto, se ele está regulado, se na hora que é para passar ele está passando, ele também mede o óleo hidráulico. Fluxo de tinta ele também mede. Ele vai ter monitoramento CHP, que é calor e energia combinados, para indústrias de geração de energia. Também na área marítima e construção naval, óleo combustível pesado, ele também tem essa função. Balanceamento de sistemas de água quente e do mar, que são águas diferentes. Então, resumindo, ele serve para a indústria geral. Também para teste de sistema CIP, o SIP também vai ter, mas não está citado.
verificação de desempenho de vazão, medidores de vazão em linha convencional. Então ele é um modelo muito atualizado, ele vai servir para geralmente a maioria das coisas. Saindo agora da aplicação dele na indústria, bora falar sobre ele, bora falar dele em específico, das especificações dele. Começando pelas unidades de medida de grandeza, que a gente colocou a tabela aí mostrando todas as unidades de grandeza que ele tem, que são várias, para você poder medir de diferentes maneiras, do jeito que você quiser na sua própria indústria ou casa, ou seja o que for. E as primeiras citadas, diante da ordem da esquerda para a direita, são as principais dele, aqui vem no padrão dele, e também as do sistema internacional. Metro quadrado, grama, watts e por aí vai. A sua faixa de operação é determinada em amperes, com sinal de saída sendo de 4 a 20 mA, tendo seu coletor aberto e relé. A precisão do sensor e o erro máximo admitido também tem uma tabela explicando, mas vale mensurar o principal, que considerando todas as unidades de medida e o erro geral dele, ele vai mais ou menos por mais ou menos de 1 a 3% de erro admitido. Isso em questão de volume e em questão de velocidade da vazão, o erro dele diminui, ele vai de mais ou menos 0,5% em relação ao valor mensurado. Falando sobre o controle de processo dele, a gente vai ir mais para o deslocamento e movimento de pressão. Por quê? O sensor de vazão, no geral, ele se adapta a essa característica, ele tem essa característica, porque não tem como você medir a vazão sem o movimento, sem a pressão. Você precisa desse movimento para você conseguir medir. Tudo bem que esse sensor ele também tem a característica de medir a temperatura, mas não se encaixando a isso. Falando mais sobre a vazão, ele se encaixa no deslocamento de movimento e de pressão. E os efeitos físicos utilizados no sensor: ondas sonoras e temperatura. As ondas sonoras são consequência do sensor, que é ultrassônico, então ele vai utilizar ondas sonoras para poder medir a vazão. E a temperatura, como já citado, não é o principal do sensor utilizado, mas também existe, então vale a pena a gente citar. E a gente vai apresentando aí um vídeo feito pela própria fabricante do sensor, a Catronic, mostrando mais de perto os detalhes do sensor, também a sua estética, o seu modo de funcionamento e tudo em geral. E agora, outro vídeo feito também pela própria Catronic, mostrando como botar para funcionar o sensor, né? Como instalar o sensor, os diferentes modos de funcionamento dele. O próprio sensor também tem todo um manual e um material feito para você conseguir instalar. Quando você compra o produto, eles te fornecem isso. Só que também eles deixam disponível esse vídeo mostrando uma exemplificação num cano de tamanho médio. Ele também mostra que também tem uma aba em que você pode selecionar o material do cano, por questão de densidade e tudo mais. Mas resumindo, isso tudo está no canal da Catronic, isso para sanar dúvidas. Eles também têm o próprio site deles, que a gente vai deixar o link aí depois do vídeo, para qualquer sanamento de dúvidas também. Eles têm o próprio sistema de saque deles. Falando um pouquinho mais sobre a Catronic, a fabricante do nosso sensor de vazão, eles são voltados para sensores de vazão ultrassônicos, então eles mostram uma destreza, uma excelência muito grande nessa área. Eles estão há mais de 25 anos no mercado e atualmente estão situados na Inglaterra, então eles fornecem materiais para o mundo inteiro. Os medidores de vazão ultrassônico são, logicamente, mais utilizados na indústria da água e na indústria marítima. Mas a tecnologia da Catronic tem evoluído tanto e tem se mostrado tão útil que em outras áreas ela também tem sido muito utilizada, como a gente já citou. Ela tem usado em instalações de projetos, exploração espacial, até medição de propulsão para submarina ela está sendo usada. Então é uma empresa que está expandindo muito no mercado nesses últimos anos. E foi esse o nosso trabalho sobre sensores de vazão. Obrigada!